muito obrigado pela presença de todos, né? A gente lembra que o nosso estudo da manhã está sendo transmitido pelo Face Aurélio Robles e pelo Comunitária Vida Nova, né? Inicialmente, eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais, né? E para todas as mães também, porque se eu não houvesse mãe, não haveria pai, assim como se não houvesse pai, não haveria mãe, né? Então, um depende do outro. Inclusive, eu acho que não fosse o interesse comercial dos homens, né, deveriam ser feitos num dia só, dia dos pais, era do pai e da mãe, né? Era do pai e da mãe. Mas, antes de iniciarmos a nossa prece, eu queria de todos que na nossa prece, pedir que na nossa prece nós incluamos aqueles nossos 62 irmãos que pereceram naquela queda do avião saindo de Cascavel e que caiu em Vinhedos, né? Principalmente envolvendo família, envolvendo os nossos irmãos, para que eles possam ter um breve, suave despertar no mundo espiritual. A gente sabe que muitas vezes nessa queda, a espiritualidade, ou muitas vezes não, sempre, a espiritualidade socorre e muitos até desencarnam subitamente, né? E que nem no caso ali foi uma queda brusca, talvez sem esperar, né? Vamos ver depois as causas do acidente, porque o avião num minuto caiu 4.000 metros. Então só o deslocamento rápido já deve ter levado muita gente, né? Mas vamos orar por eles, né? Pedir a Deus por eles, pedir a Deus que conforte as famílias, né? Porque é uma tragédia, um caso bastante dolorido, né? Muito doloroso, né? Melhor dizendo, muito triste, né? Mas a gente sabe que nada acontece por acaso e que Deus dá força para a família, dá força para aqueles que vão passar por essas experiências. Então nós dizemos, Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade, por podermos estar aqui nesta manhã, estudando e orando por esses nossos irmãos que acabamos de citar e por todos que sofrem, porque nós temos, infelizmente, no nosso planeta e no nosso Brasil especificamente, acidentes a todas as horas. Às vezes choca muito mais um acidente de avião devido à violência com que acontece e devido à concentração de pessoas, né? Um número maior num acidente só, mas se fôssemos somar os acidentes de um dia, talvez o número supere muito. E por isso, então, te rogamos, Divino Mestre, para todos aqueles que estão passando por essas tragédias, por esses acidentes, que ceifam sempre as vidas físicas daqueles que não se espera, às vezes, das pessoas novas, jovens, mas sabemos que a espiritualidade, tu e a espiritualidade, estás sempre de prontidão para socorrer, para receber os nossos irmãos. Então, que seja dado força a todos os familiares,
mas a todos os nossos irmãos que estão desencarnando, mesmo das chamadas mortes naturais, causas naturais, que todos sejam confortados. E para aqueles que estão passando também pelas dores, nos mais diferentes estágios, que sejam levados com o conforto, a esperança, mas, sobretudo, a certeza de que ninguém morre, de que apenas se deixa o corpo físico, às vezes de maneira mais trágica, mas sempre o fato é o desenlace. Abençoa todos nós e nesta manhã te rogamos também a inspiração dos teus amigos espirituais, tanto para nós que vamos fazer a exposição, como para os nossos irmãos que estão ouvindo e vendo a nossa transmissão. Se conosco, abençoa nossos propósitos, que assim seja. Bem, hoje nós vamos continuar no estudo do Livro dos Espíritos. Eu prefiro chamar estudo, não exposição, porque quando a gente trata de um assunto específico, vamos supor que estamos aqui estudando em sequência. Então, é um estudo que nós estamos estudando em conjunto, né? Se nós fizéssemos o Evangelho também em estudo, de forma continuada, seria um estudo. Não é propriamente, é uma exposição do estudo, mas não é propriamente uma palestra. Então, é o que nós pretendemos fazer no dia de hoje. Nós estamos estudando esse capítulo, que é o capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre os anjos da guarda, os espíritos protetores, mas o título do capítulo é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Nós começamos, esse capítulo é longo, nós começamos a estudar em dezembro e eu acredito que não vamos terminar até dezembro desse ano. Nós vamos avançar 2025 nesse capítulo, que é muito longo, né? Ele começa na pergunta 496, vai até a 521 é o de hoje, né? Vai até pela pergunta 550 por aí. É um capítulo muito longo, eu não anotei. Então, porque depois que nós terminarmos 521, vamos terminar esse subtítulo sobre espíritos protetores, né, anjos da guarda. Mas depois nós temos vários outros assuntos, vários outros temas, né, outros subtítulos. Então vamos lá para amanhã de hoje, né? Hoje nós vamos estudar os anjos da guarda, né? Espíritos familiares, protetores e simpáticos. Esse é da questão 496, 521. Na questão 496, fala, o espírito abandona, né? Abandona seu protegido, o espírito que abandona o seu protegido, não mais fazendo o bem, pode lhe fazer o mal? Será que o espírito que abandona, porque nós vimos na questão anterior, que ele abandona o seu protegido, porque esse não lhe ouve, não lhe dá ouvido, né? Então, por essa razão, ele abandona. Mas será que se ele abandona seu protegido, ele pode fazer mal? Como nós estamos estudando, eu estou convidando vocês para raciocinarem também. Vocês acham que abandona?
Então vamos ver a resposta dos espíritos. Os espíritos bons nunca fazem o mal, nunca fazem o mal. Deixa que o faça os que lhes tomam lugar. Então acusai a sorte pela desgraça que vos oprime quando a falta é vossa. Então, um espírito bom, se ele é um espírito protetor, ele jamais pode querer fazer o mal. Apenas ele deixa, porque, como ele diz aí, deixa que os que lhe tomam lugar os façam, que são os espíritos perturbadores, os espíritos obsessores, ou coisa dessa natureza. Então ele deixa que esses espíritos façam o mal. Mas será que eles deixam que façam o mal? Eles desejam que façam o mal? Que se fala, deixa que os outros o façam, mesmo parece que ele está desejando, mas eles não desejam. Acontece que a pessoa, o protegido, ainda o friozinho já está me deixando um pouco afônico. Esses espíritos, acontece que os protegidos, eles ouvem, né, pelas tendências, eles ouvem a sugestão dos espíritos maus. Então, os protetores dão conselho, inspira, mas ele não ouve. Ele ouve mais aquelas pessoas, porque aqueles espíritos malfazejos, porque é da índole dele ainda se regozijar com o mal, gostar das coisas ruins, gostar de falar mal dos outros, gostar de uma série de coisas que nós podemos imaginar. Então, o protetor fala, bom, vou deixar ele para que ele conheça as consequências dos seus apegos, dos males que eles fazem. O fato, porque eles sem saberem, estão estão ouvindo os espíritos negativos, né? Os espíritos obsessores. O espírito pode deixar que seu protegido, pode deixar seu protegido à mercê de espíritos que lhe queiram mal? Será que eles podem deixar? Nós acabamos de responder, né? Então essa pergunta é uma pergunta um pouquinho relutante, né? Um pouquinho redundante, melhor dizendo. Então disse, existe a união de espíritos maus para neutralizar a ação dos bons, mas se o quiser o protegido, o protegido dará toda a força para o seu protetor. O espírito bom talvez encontre em outro lugar ensejo de ajudá-la. Quer dizer, depende sempre do protegido. Se eu primar pelo bom comportamento, eu sempre vou estar ouvindo o meu protetor. Agora, se eu não ouço o protetor, eu vou encontrar outra pessoa que está precisando de ajuda e está com as portas abertas, com as antenas ligadas para meu conselho. Então ele deixa temporariamente o seu protegido, até que ele volte. Vamos ver com a outra pergunta. Quando o protetor deixa que seu protegido se extravie, quando ele deixa que ele se extravie,
se extravie, será por não poder lutar contra os espíritos malévolos? Será que o protetor não pode lutar com os espíritos malévolos? O que vocês acham? Né? Falei só para pensar, não precisa responder não. Pensa o que a gente acha. Será que ele não pode lutar contra os espíritos? Não é porque não possa, mas porque não quer. Assim, seu protegido sai das provas mais perfeito, mais instruído. Ele o assiste com os conselhos, pelos bons pensamentos que lhe inspira, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Somente a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem podem dar força aos espíritos maus. O poder deles sobre vós advém do fato de não lhes opor-lhes resistência. Então, os espíritos só assediam a gente porque a gente não opõe resistência. A gente está numa zona de conforto, e esses espíritos têm muitos ardis, né? E eles são estratégicos, eles vão naquilo que a gente gosta, achar um meio de desviar a gente do espírito protetor, desviar a gente do bem, e a gente não dá ouvido para eles, consequentemente a gente se desliga do protetor. Então, é só porque nós não opomos resistência que esses espíritos acabam assediando e tendo sucesso com a gente, né? O espírito protetor está constantemente com o seu protegido. Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Será que o espírito ele está sempre do nosso lado, andando atrás como se fosse um cão de guarda? Acho que não, né? Ele não vai estar andando atrás. Será que não tem um momento que ele pode falar, deixa ele sozinho aí e eu vou ver outra coisa? O que vocês acham? Sempre para vocês pensarem, gente. É bom a gente ir ouvindo e pensando naquilo que fala, né? E afinal de contas, aqui nós não estamos fazendo uma exposição, que nem de segunda-feira, que a gente está estudando junto, viu, gente? Opa! Meu dedo está pesado pelo frio. Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor junto ao seu protegido não é necessária. Se nós estamos dormindo numa noite tranquila, quando nós fizemos a nossa obrigação, a nossa consciência está aqui, não há porque o protetor fica dormindo do nosso lado, né? Mesmo porque ele não dorme, né? Então ele pode deixar, não? Ou talvez ele pode ir até com a gente para o mundo espiritual e aconselhar, mas ele deixa que a gente vá aprender também alguma coisa com outros espíritos, né? Já que nós estamos seguros, porque nós tivemos o nosso dia bem tranquilo, nós sintonizamos com as coisas boas, então o protetor sabe
que nós estamos ligados a outros espíritos que vão nos instruir. Vamos ver outras coisas que vai servir para o nosso, que vai servir para a nossa instrução. Então ele não tem necessidade de ficar junto com a gente. Deu para entender? O tempo em que o espírito não tem, melhor, o tempo em que o espírito não tenha mais necessidade de, chegará o tempo, pode ser, não tenha mais necessidade de anjo da guarda. Será que vai chegar um tempo, né? Chegar o tempo que o protegido não precisa mais de anjo da guarda, o espírito, né, não precisa mais de anjo da guarda. Será que vai chegar um dia que nós não precisamos? E dá para pensar nisso aí? A criança chega num momento que não precisa mais do pai, né? Não precisa mais do pai e da mãe. Eles vão ter sempre o respeito, né? Que nem hoje, dia dos pais, a gente tem respeito, que nem meu pai já há 16, quase 17 anos, já foi embora. Mas eu penso nele, né? Mas não é dizer, eu penso nele, tenho simpatia, mas aqui na Terra, quem tem que me virar sou eu. Ele às vezes até pode enviar até um bom pensamento, mas ele não vai estar me protegendo, que nem quando eu era criança, quando estava mais dependente dele. Sim, quando se tornar capaz de conduzir-se por si mesmo, como há momentos em que o aluno não precisa mais do mestre, mas isso não acontece na Terra. Então está bem claro, né? Vai ter outro momento que nós não vamos precisar de anjo da guarda, de espírito protetor. Mas só que isso, nós vamos nos tornar espíritos idôneos, espíritos já capazes de gerir toda a nossa vida, o nosso destino, já sabemos o que queremos, já evoluímos bastante, não vamos precisar mais de anjo da guarda. Para quê, né? Talvez nessa altura nós já tenhamos condição de proteger alguém. Aliás, nós sempre protegemos, sempre nós estamos de uma maneira ou de outra protegendo alguém, né? Na Terra, nós protegemos os nossos filhos, nós protegemos, às vezes, se nós somos encarregados de uma empresa, nós damos uma proteção, uma assistência àqueles que nos são subordinados, e assim sucessivamente, assim como o professor, ele dá uma proteção ao aluno, né, dá uma assistência ao aluno. Então, aqui, mas chega numa condição que nós vamos ser mais capazes e vamos ajudar muito mais espíritos que estão na nossa retaguarda, né? Estão abaixo de nós. Não? Por quê? Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? Porque quando nos protege, não fazem de modo ostensivo, né? Por que eles não fazem? Ele é oculta. Alguém viu o anjo da guarda dele aqui? Acho que não, né? Agora eu não posso perguntar no mesmo tom. Alguém sentiu o anjo da guarda? Talvez a gente até parece que não sente, né? Mas quando a gente está bem sintonizado, bem alinhado com as coisas boas, ligado nas coisas boas, a gente sente uma proteção. Muito sucinta, muito sutil, mas a gente sente sim, viu? A proteção. Agora, quando a gente está muito ocupado, muito concentrado em coisa, muito bravo, a gente não sente.
Mas vamos lá. Se contasseis com o amparo deles, não agiríeis por vós mesmos, e como o Espírito não progrediríeis. O Espírito precisa de experiência para adiantar-se, né? A experiência que na maioria das vezes deve ser adquirida à sua custa. É necessário que exercite suas forças, pois, ao contrário, seria como uma criança que a quem não permitem que ela ande sozinha. Então nós precisamos de ficar nos sentirmos mais ou menos sozinhos, né? Vocês já ouviram dizer do índio que ele faz o seguinte: para fazer um teste se o filho já se tornou homem, adulto, capaz, ele fala assim: você vai ficar em cima daquele toco, daquela árvore, à noite sozinho. Se você não fugir, não tiver medo, você já é homem, né? Já é adulto capaz. E o jovenzinho, né, fica ali, escuta barulho, às vezes até chora com medo, mas aguenta calado. O sol vem, de repente ele vê o pai que está lá do lado, lá bem perto. Então o pai fala: eu estive aqui sozinho, se você precisava, mas eu estive escondido, porque se você me visse, qualquer coisa você ia me chamar. Então é a mesma coisa o nosso anjo da guarda, né? Ele não está distante. Nós não estamos abandonados por Deus, não estamos entregues à nossa sorte, mas estamos entregues às nossas experiências, às nossas ações, às nossas iniciativas. Então, por essa razão, porque se o pai sempre fizesse as coisas para o filho, qualquer coisinha o filho abria a boca no mundo e fazia com que o pai fosse. É por essa razão que o pai nunca deve fazer os deveres escolares do filho. Deve dar uma força, explicar se for necessário, mas deixar que ele faça sozinho, senão o filho nunca vai aprender. Certo? Então também é a mesma questão do anjo da guarda. A ação está continuando aquela explicação. A ação do Espírito que vos querem bem, dos Espíritos que vos querem bem, é sempre regulada de maneira a não vos tolher o livre-arbítrio, visto que, se não tivesses responsabilidade, não avançaríeis no caminho que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se entrega às suas próprias forças. Seu guia, entretanto, vela por ele de vez em quando o adverte alto e bom som do perigo. Então, aquilo que eu acabei de dizer, né? O Espírito, eles não abandonam, não estão longe. Porém, o homem tem que estar sempre entregue a si mesmo. O Espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra alguma coisa com isso? Será que o Espírito protetor ele lucra alguma coisa com isso? O que vocês acham, né?
é um mérito que lhe será levado em conta, seja para o seu progresso, seja para a sua felicidade. Sente-se feliz quando vê os seus esforços, ver que seus esforços são bem-sucedidos. É uma vitória para ele, assim como um professor se sente vitorioso pelo sucesso do seu aluno. É lógico, para ele só o prazer dele ver o seu protegido bem-sucedido já é um mérito, né? E é alguma coisa, se é um trabalho que ele fez com dignidade, sempre vai servir. E quando ele disse aqui que é um mérito e que lhe será levado em conta, seja para o seu progresso, principalmente para o seu progresso, porque ele se deu bem naquela tarefa. Assim como nós fazemos um trabalho bom, né, bem feito, e depois nós estamos capacitados para fazer um outro trabalho um pouquinho mais difícil, né? Um pouquinho mais complicado, de mais responsabilidade. Então, tudo é evolução, tudo é progresso. Então, para o espírito é um mérito, não resta dúvida. É responsável se não consegue bons resultados? Será que o espírito é responsável se ele não consegue bom resultado? E aí uma subpergunta, né? É a 502A, né? Não se fez o que dependia dele. Assim, vamos imaginar, o pai faz todo o esforço para colocar o filho no caminho do bem, no bom caminho, né? E o filho é rebelde. O pai fica triste, porque não conseguiu fazer daquele filho o homem que ele sonhava, o homem de bem, o filho é o filho, né? Fazer a pessoa de bem, uma pessoa digna. Apesar de tudo ele vê o filho, vê esses seus filhos fazendo besteira, dando prejuízo, brigando. O pai fica triste, mas o pai fez todo o esforço. Agora, aí nesse caso tem também um consolo, diria assim, um alívio, um paliativo, né? Que o pai talvez não saiba, mas com o tempo ele vai ver que ele não perdeu o seu esforço, que aquele trabalho bom que ele fez para o seu filho não deu frutos agora, mas vai dar fruto no futuro. Talvez passe até encarnações para dar fruto. Mas não se perde. Aí a gente pode dizer, a título de consolação para os pais, né, que ele não vai perder o fruto do seu esforço. Mais cedo ou mais tarde, mais ou menos dias, né, isso vai florescer no seu filho. Não importa, é que a gente gostaria de plantar hoje e colher ontem, né? Mas o espírito protetor que vê seu protegido seguir o mau caminho, apesar dos conselhos que lhe dá, sofre com isso, e esse fato não lhe constitui motivo de perturbação para a sua felicidade? Sofre com os erros do seu protegido e lamenta, embora essa lamentação nada tenha das angústias da paternidade terrena,
porque sabe que tem remédio para o mal. E o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então, o espírito protetor sofre com a rebeldia de seu protegido, com a desobediência de seu protegido. Mas não tem nada a ver com a angústia dos pais, que os pais muitas vezes estão passando ali, é uma provação para eles, então o pai não consegue ver lá na frente aquilo que eu acabei de falar agora. Então o pai sofre uma angústia, tanto esforço eu fiz, né? Tanto eu gastei para esse menino estudar, né? Essa menina estudar, para esses filhos estudar, e olha, não quis saber, né? Então o pai tem uma certa angústia. Já do espírito protetor não, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde o seu protegido ouvirá o seu conselho. Assim como ouvirá do pai, como despertará para os conselhos do pai. Gente, eu estou puxando um pouquinho isso aqui, porque tem um pensamento, e eu quero encerrar esse pensamento, senão na semana que vem a gente volta, na semana que vem, não, na próxima, né, que não é a semana que vem, no mês de setembro, né, a gente volta e fica meio esquecido aquilo ali, é difícil de pegar, então, por isso a gente se vê às vezes na contingência de puxar um pouquinho mais a exposição, né? Podemos saber o nome do nosso protetor? É um assunto para encerrar já o pensamento. Será que nós podemos saber o nome do protetor? Aqui tem uma resposta curiosa. Como quereis saber o nome que não existe para vós? Acreditais então que só existe espírito que conheceis? Bom, aqui essa resposta, eu até não concordei 100% com ela, mas por força de expressão ele fala assim, como a gente vai querer saber de um espírito que não conhece? A gente não conhece aqui, né? E pode ser que seja um espírito que nem esteve encarnado na Terra. Talvez é isso que ele quer dizer. Mas a outra resposta já dá um outro pensamento sobre isso. Então, nem sempre a gente vai saber o espírito, o nome do protetor. Agora, porque se falasse agora como homem encarnado, então a diferença, a gente sabe, e quando eu disse que talvez não concorde, mas se levar em consideração que ele perguntou se podemos saber o nome do encarnado, aqui na Terra não, que às vezes é um nome que nem conhecemos, como eu disse, é um espírito que às vezes nem viveu na Terra. Então, aqui na Terra, então consideremos essa pergunta só para o período da nossa encarnação. Então, durante essa encarnação, se falasse um nome que nós não sabemos, que não existe para nós, então é difícil, né? Nesse caso, como invocá-lo, se não sabemos, não o conhecemos, como vamos invocar o nosso espírito protetor que nós não conhecemos? Porque de vez em quando nós estamos pedindo, me vale meu amigo, meu anjo da guarda, me vale meu protetor. Isso que invocar quer dizer isso, né? Dai-lhe o nome que quiserdes, e um espírito superior, de um espírito superior que vos inspire simpatia ou venerais. Vosso espírito protetor atenderá a esse apelo, visto que todos os espíritos são irmãos. Se nós quisermos um nome, eu, por exemplo,
não me preocupo com o nome. Mas tem pessoas que querem o nome, como ele fala, às vezes você fala, meu anjo da guarda. Tem gente que é devoto dos espíritos que eles chamam de santo, né? Então, quando a gente pede força para o São Santo Expedito, quando a gente pede força para o São Cristóvão, quando está dirigindo, ou coisa semelhante, né? Ou para o São José Operário, quando vai fazer um trabalho, né? Então, não tem importância. Os espíritos vêm. Qualquer nome que der, ele vem, porque os espíritos são todos irmãos, né? Esses espíritos que já estão nesse nível, eles não têm ciúme do outro, não têm zelo um do outro, então eles não incomodam, não se importam com o nome que a gente dê, né? Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos serão sempre realmente de pessoas que tiveram esse nome? Será que eles são mesmo, né? O espírito que toma esse nome? Não. Mas espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes comparecem por sua ordem. Precisar de nome, então eles tomam um nome que vos inspire confiança. Quando não podeis realizar pessoalmente uma missão, enviais alguém de vossa confiança que haja em vosso nome. Bom, gente, a questão de nome, eu acho que ela vai desaparecer com o tempo. Porque acho que muita gente já nem faz questão. Sabe que tem um espírito protetor. E nem sabe, mas a gente pode dar o nome que quiser, né? Nome que são simpáticos. E muitas vezes, como as pessoas fazem questão de um nome para ter confiança, eles tomam o nome de um espírito que inspira confiança, de um espírito que é simpático. Mas muitas vezes, mas se pode acontecer que eu peço proteção para um determinado espírito. Eu peço proteção para o Bezerra de Menezes. É muito comum entre os espíritos o Bezerra de Menezes, né? Ou então Francisco de Assis também. Ou Santo Agostinho, ou São Vicente de Paulo, né? Eu peço proteção para um dos espíritos. Ele vem, chega lá. Ah, seu amigo Vicente, né? Se eu pedir para São Vicente de Paulo. Seu amigo Vicente. Ah, mas não é ele vem em nome deles, né? Então, como ele disse aqui, a gente quando não pode ir num lugar, a gente não manda alguém no nome da gente, ou a gente vem como representante de alguém. Então isso aí também isso é secundário, gente. Quando estivermos na vida, agora vem aquela questão que eu falei para você. Quando estivermos na vida espiritual, reconheceremos o nosso protetor? Sim, pois não raro já o conheci antes da vossa encarnação. Aí sim, né? Aí quando a gente desencarna, estiver no mundo espiritual, a gente pode encontrar com o nosso protetor. Normalmente vamos encontrar, né? Agradecer. E normalmente, normalmente esses espíritos, naquela pergunta que falamos, que nem sempre nós podemos não saber o nome, porque era um espírito que não conhecíamos, né? Não sabíamos um nome que não existe para nós, mas, de um modo geral, antes da nossa encarnação, há aqueles espíritos que vão ser o nosso anjo da guarda, que endossa a nossa encarnação,
que pede aos protetores, já por nós, lá no mundo espiritual, para que nós tenhamos uma encarnação bem-sucedida, ou que nós tenhamos uma encarnação que nos seja proveitosa. Então já conhecíamos antes. Alguma dúvida disso aí? Não, né? Chegamos ao fim. Espero que tenha sido proveitoso isso aí, que todos nós saibamos que temos um anjo da guarda e que podemos contar com ele, né? Daqui na semana, no mês que vem, a gente volta ainda continuando esse assunto, né? Eu acho que fica até um pouquinho desgastante, mas